As exportações globais de carnes, todas, devem aumentar cerca de 17% até 2033. É uma projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Do volume atual de 36 milhões de toneladas, que movimenta o mercado internacional das carnes, os embarques devem subir para mais de 42 milhões de toneladas. Isso nos próximos 10 anos. Aumento de 19% nas exportações de carne suína, de 18% para a carne de aves e de 13% para a carne bovina. Pela projeção do Departamento norte-americano, até 2033, o Brasil pode aumentar as exportações de carnes para perto de 13 milhões de toneladas. João Pedro, por que, na sua avaliação, haverá esse aumento tão expressivo? Se você olhar 20 anos atrás, o mundo comercializava ao redor de 17 milhões de toneladas de carnes. Carne de frango e de bovino era mais ou menos igual, e um pouco menos de carne suína. A partir desses últimos 20 anos, cresceu de forma expressiva o crescimento das exportações. Dobramos, em 20 anos foi dobrado, 17 foi para 35 milhões agora que está nesse momento. A grande razão e deve ir para 43? 43 daqui mais 10 anos. O que está acontecendo? Você tem aumento de renda no mundo, principalmente na Ásia. A Ásia teve um papel fundamental. E aí o destaque sempre é a China. A China tem uma população muito grande, 1 bilhão e 400. Você tem 800 milhões de chineses hoje que têm poder de compra efetivo, ganham mais que $300 por mês, e eles têm uma carga tributária comparada com a brasileira, é um terço, um pouco menos de metade da brasileira. A brasileira tem 32%, eles pagam 13%, 14% de participação dos impostos no PIB, então eles têm um poder de compra maior. E você olha outros países que também não tinham participação expressiva, como o caso de Vietnã, Indonésia, Tailândia, todos aqueles países da Ásia, à exceção da Índia, que está crescendo muito, mas que o consumo de carne deles é muito restrito, por questões religiosas, etc. E pela questão de distribuição de renda também, né? Porque na Índia você tem muita gente que está abaixo da linha da pobreza. Então, o que acontece? Você teve um aumento de renda. Quando as pessoas aumentam a renda, o principal fator de gasto deles, a partir desses aumentos de renda, é na alimentação. Então, você vai querer alimentos mais proteicos, vai querer maior qualidade de alimento, e aí as carnes ocupam um papel fundamental. Dessas 3 carnes que nós citamos, a suína vai ter uma fatia maior, um aumento maior, de 19% de carne suína. Não é à toa que isso pode ser explicado pelo fato da China, que consome muito mais carne suína, e aumentar as suas compras da proteína. Mas a carne que disparou ao consumo é a carne de frango, né? A carne de aves. A carne de aves hoje, o uso da tecnologia, o uso de ração, de genética, de manejo, de uma série de características, de avanços tecnológicos, fizeram a carne de aves ser extremamente competitivo. O fator de conversão do frango hoje só perde para o peixe, o resto ele ganha de todo mundo. Um pouco menos de 2 quilos, ele põe 1 quilo de peso vivo, né? Então é impressionante como a avicultura cresceu. A bovinocultura, a carne de pecuária de corte, ela tem dificuldade por questão de espaço. Para terminar boi, não tem problema, você termina milhares de boi em 50 hectares. Basta você ter ração, estrutura e tal. A cria é complicada, a cria precisa de espaço. Você vê países que são grandes produtores de carne, como o caso dos Estados Unidos, ele importa bezerro, importa animais para recria ou terminação do México, do Canadá, do lado ali, para poder atender a tendência do consumo de carne deles. Outra coisa também que é importante a gente destacar, é que quando você fala o Brasil vai passar para 13 milhões de toneladas, vamos pegar aqui, o valor médio dessas carnes seja $3 mil. Nós estamos falando em quase 40 bilhões de dólares, ou 200 bilhões de reais.
Isso impacta principalmente no interior do Brasil. Você tem muitas cidades, muitas regiões que dependem ou da pecuária de corte, ou da suinocultura, ou da avicultura. Você pega os 3 estados do sul do Brasil, você tem uma classe média rural em cima da criação de frangos e de suínos. Você pega o centro-oeste brasileiro, você tem os municípios dependem da pecuária de corte. É um fator importante, é um fator de renda, é um fator de geração de emprego, além de um alimento de qualidade excepcional, uma proteína de qualidade excepcional. Então, nós estamos vendo isso para o nosso país de forma bastante importante para o Brasil. O Brasil ter produtos que dão safra todos os anos, não é igual ao minério. Você tirou o petróleo, acabou. O dia que acabar o petróleo não tem mais, não. Grãos, carnes, você tem todos os anos, repete essa produção. Isso é muito importante. E outra coisa também importante que o modelo de produção nosso, especialmente na integração, você consegue produzir uma carne, uma pegada de carbono muito menor do que os outros concorrentes nossos, seja os Estados Unidos ou a União Europeia e tal. Por quê? Porque eles dependem muito de confinamento, de grãos. Nós não. 90% do tempo o nosso animal é em cima de capim. E quando você integra a produção de grãos com a pecuária, você tem uma sinergia, um aumento na produtividade do pasto, da lavoura, em função da presença do boi. Hoje tem cientistas no Brasil que trabalham especificamente nessa área, ou seja, analisam o impacto positivo do boi. Porque a hora que o boi come aquele capim, aquela parte aérea, morre a raiz da gramínea ou da forrageira que está ali. E o que acontece? A planta emite mais raiz e aquelas que morreram vira humus, vira melhoria do solo, vira fixação de carbono no solo, uma série de fatores positivos. Então o Brasil tem um espaço muito grande para se manter, se consolidar como um grande produtor de carne. E se você projetar o consumo de grãos no mundo, aí é um pouquinho mais a participação do Brasil. Fala-se que o Brasil vai ter 40% do aumento do consumo de grãos terão que vir dessa turma que está nos assistindo. Área suficiente, sem necessidade de desmatamento, calor, umidade e gente. E gente. Gente competente. O nosso produtor hoje não perde, não fica devendo nada, ao contrário, ele é um exemplo em termos de tecnologia no mundo da produção de grãos. Esse pessoal que vem aqui no Brasil, que não conhece o Brasil ou que escutam coisas erradas na nossa agropecuária, eles se impressionam quando veem as coisas. Eu tenho um amigo meu, que é pecuarista no Mato Grosso, ele recebeu, uns 3 anos atrás, uma equipe de jornalistas da Inglaterra. E os caras ficaram um pouco abertos quando viram o manejo que ele tem de produção de grãos, de plantio de forrageiras na época da entre-safra, da recria dos animais, né, em cima do pasto, posteriormente a terminação, usando grãos, hoje no Brasil você criou uma figura do DDG, você pega o grão de milho, tira o óleo para consumo humano, produz o etanol e aquele farelo é um farelo de mais de 20% de proteína que vai para a bovina. Então, o Brasil criou uma cadeia de produção extremamente avançada em termos tecnológicos, em termos de sustentabilidade. Nós mostramos essa semana, aqui no canal do Boi, uma matéria aqui na região, áreas solos arenosos, que no passado não teriam o menor espaço para a produção de grãos, uma lavoura excepcional de qualidade, usando o quê? Usando remineralizadores, fosfatos naturais, silicatos de potássio, coisas que o mundo inteiro, como você falou, o Maurício falou para nós aqui uma vez, né? Que os caras estão pregando para fazer nos próximos 30 anos, o Brasil já faz há 30 anos. Maurício Nogueira, nosso amigo Maurício Nogueira, diretor da Atenagro, né?